Um personagem da Marvel extremamente poderoso, mas que é pouco utilizado e às vezes até deixado de lado. Um herói que na verdade queria ser um ator, mas que ficou famoso pelo seu padrão cerebral usado para criar outro Vingador. Esse é Simon Williams, o Magnum. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a origem. Simon Williams, o Magnum no Brasil, mas no original o Wonder Man, foi criado por Stan Lee, Jack Kirby e Don Heck, surgindo pela primeira vez na revista Avengers número 9 de 1964. Simon Williams vem de uma família rica, empresários na indústria de armamentos, e inclusive ele assumiu a empresa depois da morte do seu pai. Mas ele ainda era jovem e inexperiente no mundo dos negócios, e Simon não conseguiu manter a empresa, principalmente frente à força da concorrente, as indústrias Stark. Convencido pelo seu irmão Eric Williams a desviar dinheiro e contratar mafiosos, Simon perdeu a fortuna da família, foi pego e foi a julgamento. Condenado e frustrado, ele facilmente foi convencido e recrutado pelos Mestres do Terror, um grupo de supervilões inimigos dos Vingadores que pagaram a sua fiança e prometeram ajudá-lo a se vingar de Tony Stark, a quem Simon culpava pelos seus problemas financeiros. O líder do grupo de vilões era o Barão Zemo, e ele submeteu Simon a experimentos com energia iônica, algo que lhe deu super força e super resistência. Com isso, Zemo lhe deu um uniforme que tinha até pequenos jatos na cintura que permitiam que Simon voasse, e ele foi batizado de Wonder Man no original, o Homem Maravilha. Mas em português ele foi chamado de Magnum. Só que o Barão Zemo não daria esses poderes a alguém sem ter uma forma de controlá-lo. Acontece que a energia iônica que dava os poderes a Simon também o envenenava. E o Barão Zemo só lhe daria um antídoto se Simon obedecesse todos os seus comandos. O plano de Zemo era que Magnum fingisse ser um herói para ganhar a confiança dos Vingadores, se infiltrando na equipe. E acontece que o plano funciona. O Magnum diz que foi raptado e submetido aos experimentos de Zemo e até conta sobre o seu envenenamento, o que comove os Vingadores a ponto deles se esforçarem para tentar achar uma cura para o novo herói. Mas, obedecendo os comandos de Zemo, Magnum atrai os Vingadores para uma armadilha e eles são derrotados pelos Mestres do Terror. Só que, numa crise de consciência, Simon se volta contra os vilões e salva os Vingadores. Mas, com isso, sem uma cura, o Magnum cai sem forças e morre. O personagem foi praticamente esquecido pela Marvel até 1968, onde surgiu o sintozoide Visão. Acontece que quando Magnum morreu, Hank Pym guardou os padrões cerebrais dele na esperança de que, um dia, os estudos com energia iônica pudessem revivê-lo. Só que, por ser uma criação de Hank Pym, Ultron sabia que isso existia. Então, quando ele criou o Visão, Ultron roubou esses padrões guardados e os usou para dar vida à sua criação. E assim como Magnum, ele foi criado para ser um vilão, mas ele acabou se virando contra o seu criador, se unindo aos heróis. Ou seja, com a mesma personalidade e ações, o Visão se tornou, de certo ponto de vista, praticamente irmão de Simon Williams. Por outro lado, Simon tinha um irmão de sangue, Eric Williams, alguém um pouco instável mentalmente. Eric se tornou um vilão conhecido como Ceifador e culpava os Vingadores pela morte de Simon, por isso atacou a equipe várias vezes. Em 1972, por exemplo, o Ceifador aparece com o corpo do Magnum, mantido preservado por animação suspensa. E ele tenta convencer o Visão a ajudá-lo a destruir os Vingadores, prometendo que iria transferir a mente do sintozoide para o corpo do Magnum, na prática ressuscitando o irmão. E mesmo tendo sido tentado a, desse jeito, poder levar uma vida humana ao lado da Feiticeira Escarlate, o Visão não aceita a oferta.
Até que em 1976, o ceifador tentou ressuscitar Simon com um sacerdote voodoo Garra Negra. Mas ele volta basicamente como um morto-vivo, acusando o Visão de ter roubado a sua vida. Só que a energia iônica que restava no corpo de Simon, com o estímulo do Garra Negra, acabou tendo algum tipo de resultado, porque aos poucos o Magnum foi recuperando a sua consciência. Acontece que, com estudos, Hank Pym e o Fera descobrem que Simon na verdade não tinha morrido da primeira vez. Ele estava numa espécie de coma profundo. E esse despertar fez com que a sua fisiologia alterada o trouxesse de volta, porque o seu corpo agora era praticamente composto só por energia iônica, lhe dando até mesmo mais poderes. Enquanto ele se ajustava à sua nova vida, enfrentando traumas psicológicos por ter passado anos morto, Simon passou a viver na mansão dos Vingadores, sendo um integrante não oficial. Inclusive, nesse período, ele começou uma carreira de ator, algo que ele sonhava em conseguir. E em 1980, ele foi oficializado como integrante dos Vingadores, onde passou a ter uma grande amizade com o Fera. Em 1984, Simon se mudou para Los Angeles para investir na sua carreira como ator, o que o fez sair da equipe principal dos Vingadores. Mas quando o Visão criou os Vingadores da Costa Oeste, o Magnum se tornou um dos membros fundadores. Com os anos, Magnum e Visão passaram a conviver como verdadeiros irmãos. Mas a dinâmica de família mudou drasticamente quando o Visão foi desmantelado por uma força-tarefa dos governos da Terra e ele perdeu a sua essência em 1989. Então, num ato de egoísmo, Simon se recusa a deixar que os seus padrões cerebrais fossem usados para restaurar a identidade do Visão mais uma vez. Ele dizia que sentia como se um pedaço da sua alma tivesse sido transferido para outro corpo. E isso era algo que ele não queria repetir agora que tinha a opção de escolher. Mas na verdade, isso era só uma desculpa, porque logo fica claro que o real motivo é que Simon era apaixonado pela Feiticeira Escarlate, que na época era a esposa do Visão. Em 1999, com o fim dos Vingadores da Costa Oeste, o Homem de Ferro cria uma nova equipe, a Força Tarefa, e inclui o Magnum. Mas logo na primeira missão, acontece uma explosão de um canhão iônico e Simon Williams morre. Anos depois, em 1998, num momento de necessidade da Feiticeira Escarlate, ela usa sua magia do caos e traz o Magnum de volta. Mas a sua essência parece ligada totalmente aos desejos de Wanda. Ele volta numa forma energética, mas só existindo nos momentos em que a Feiticeira Escarlate precisava dele, e desaparecendo quando ela se distraía. Então, com a ajuda de Agatha Harkness, a Feiticeira Escarlate consegue canalizar a magia do caos para tornar a ressurreição de Simon definitiva. Assim, ele volta a ter um corpo físico. Mas a explicação na verdade é que Simon não tinha morrido, ele tinha se tornado pura energia, e Wanda simplesmente juntou toda aquela essência, o reconstruindo. E com uma ligação óbvia entre Wanda e Simon por tudo isso, eles iniciam um romance. Deixando claro que quando Wanda se apaixonou pelo Visão, ela tinha se apaixonado pela personalidade dele, baseada na essência de Simon Williams. O relacionamento durou alguns anos, mas terminou eventualmente. Inclusive, em 2007, durante o período da Guerra Civil, Simon teve um relacionamento com Carol Danvers. Em 2010, Simon começou a ter algumas atitudes mais violentas. Ele se afastou dos Vingadores e até lutou contra eles, dizendo que a equipe fazia mais mal do que bem para as pessoas. Só que esse descontrole foi mostrado depois, em 2011, como efeitos da sua energia iônica desestabilizada. E logo ele voltou ao normal, se redimindo, ajudando a equipe a salvar a Vespa do microverso em 2012. Em 2013, o Magnum participou dos Fabulosos Vingadores, mas de forma mais pacifista. E nesse período, sendo mais uma vez companheiros de equipe, Simon e Wanda voltam a ter um envolvimento.
Até que em 2014, num descontrole da vampira, ela absorve o Magnum, que é basicamente um ser de pura energia. E ele passa a ser parte dela, onde a heroína fica com os seus poderes e o escuta na sua mente. Ele só consegue ser libertado meses depois, quando a vampira beija o Deadpool. E o fator de cura acelerado do mercenário Tagarela causa um tipo de curto-circuito nos poderes dela, restaurando Simon Williams. Só que as coisas não melhoram muito pro Magnum nesse período, porque Wanda decide não retomar o relacionamento deles, e Simon descobre que foi à falência nesse meio tempo. Com isso, Simon se afastou e nunca mais atuou como super-herói em tempo integral, atendendo só alguns chamados específicos de ajuda, como aconteceu nas recentes sagas Guerra dos Reinos e Empire. Simon Williams recebeu seus poderes por raios iônicos, e isso lhe deu super força, super agilidade e super resistência, que é quase uma invulnerabilidade na verdade. O seu efeito colateral, por um lado, foi a quase morte. Por outro, foi a evolução dos seus poderes com o tempo, principalmente depois das suas ressurreições. Simon se tornou um ser de pura energia, então além de todas as habilidades já super evoluídas, ele pode agora voar livremente, manipular energias, tem uma espécie de fator de cura e é virtualmente imortal, já que não dá pra matar a energia. Inclusive, é essa energia que faz ele ter uma fisiologia alterada, com olhos e cabelos diferentes. Fora dos quadrinhos, Simon Williams já apareceu nas animações Avengers United They Stand e Avengers Earth's Mightiest Heroes. Nos jogos ele já apareceu em vários, sendo alguns como Marvel Ultimate Alliance 2, Marvel Super Hero Squad, Marvel Avengers Alliance e Lego Marvel's Avengers. E em live action ele nunca apareceu, mas James Gunn queria colocá-lo num easter egg em Guardiões da Galáxia 2, num pôster mostrando um filme estrelado por Simon Williams. Só que a ideia foi cortada, porque talvez o herói seja usado em outro momento no novo universo cinematográfico Marvel. Inclusive na época, até mesmo o ator Nathan Fillion teria sido escolhido para interpretar o personagem. Você pode chamá-lo de Magnum, de Wonder Man ou até de Homem-Maravilha, mas acontece que Simon Williams é um dos heróis mais poderosos da Marvel e um dos mais subestimados. Mesmo sendo pouco utilizado, o herói é bastante importante nas histórias, praticamente morreu 2 vezes e voltou, se tornou um bom ator, um pacifista. E indiretamente deu vida a um dos personagens mais importantes dos Vingadores por muitos anos, o Visão. De qualquer forma, a gente espera que Simon Williams receba o holofote e a importância que merece, tanto dentro quanto fora dos quadrinhos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história do Magnum. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.